Olá, meu amigo e amiga. Se você está iniciando esse sabadão com uma certa sensação de que o futuro do mundo está uma coisa esquisitona e imprevisível, saiba que você não está sozinho e nem está sozinha. No entanto, aqui no Brasil nós temos criaturas que estão experimentando sentimentos de angústias muito mais elevadas. São aquelas que habitam um certo universo paralelo da Terra plana bolsonarista. Para essas criaturas, as notícias do mundo são muito ruins. Sobretudo as que estão hoje publicadas em algumas pesquisas, como a do Datafolha, que irei comentar aqui com vocês, que avaliam o presidente Lula e o governo federal. Essas informações todas juntas certamente deixarão as criaturas que estão montando algumas manifestações picaretas para esse domingo muito mais desanimadas, porque as perspectivas sobre situações reais são absolutamente distantes ou nulas, como, por exemplo, a salvação dessa Orcrim de uma cadeia, coisa que não acontecerá. Bom, vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, notícias surpreendentes diante de algumas que nós estávamos tendo aí nos últimas semanas e dias aqui no Brasil. Vou começar aqui pela Folha de São Paulo. Lula estanca queda de popularidade. Reprovação é de 38%, diz Datafolha. Nós vamos comentar isso aqui. E o resto dos jornais todos que tratam de questões do mundo, do Brasil, estão dando muita ênfase nas repercussões do que está acontecendo nos Estados Unidos e agora com uma resposta da China. China revida tarifaço dos Estados Unidos e convulsiona mercado, dólar sobe. Isso no estado de São Paulo. O Globo tem: China retalia Estados Unidos e mercados desabam sobre risco de recessão. Então, o noticiário sobre China e Estados Unidos ganhou o mundo. Tá? Os países todos que não têm as peculiaridades das insanidades que temos aqui de alguns grupos estão discutindo as coisas mais sérias, coisas da realidade concreta, que vão afetar as suas vidas. Mas aqui no Brasil a gente teve um fato que é surpreendente na medida que se contrapõe a todas as pesquisas de opinião que estavam sendo publicadas nas últimas semanas, nos últimos meses. O dado de hoje é: Datafolha, Lula estanca a queda de popularidade, mas reprovação, 38%, ainda supera a aprovação. Apesar de avaliação positiva subir 5 pontos, expectativas sobre desempenho futuro não melhora. Olha só, gente, eu comentei aqui com vocês que os dados sobre popularidade, eles podem ser absolutamente revertidos diante da tendência que nós estávamos acompanhando. Por quê? Porque o governo tem uma série de entregas, uma série de realizações, uma série de recuperações palpáveis, coisas que, ao serem mostradas, elas melhoram a percepção do cidadão sobre o governo que administra as nossas vidas. Quando você não tem uma gama de informações, as pessoas acabam avaliando um governo por sensações pessoais que têm. Quando vão ao supermercado, a conta fica mais alta, quando vai abastecer o carro, quando vai pagar a conta de luz, de água, vai pagar IPTU, quando vai comprar material escolar, as pessoas ficam impactadas com aquilo, quando a pessoa vai à feira. Então, alguém é responsável por aquilo. Os preços estão subindo e aí, enfim, você quer encontrar o responsável. E o responsável sempre é o governo. Porque, na medida que o governo não consegue explicar racionalmente uma série de fenômenos, evidentemente, até a omissão acaba caindo nas costas do governo. A pesquisa do Datafolha não informa por que houve essa interrupção na queda de aprovação do presidente Lula. Aqui a gente tem um gráfico aqui, eu não sei se dá para vocês verem, está pequenininho, mas tem a linha azul, que é a linha do ótimo ou bom, que deu uma caída no começo de 25, que muitas pessoas avaliam que foi por conta daquela campanha do Pix feita pela extrema-direita, mentindo, criando pânico nas pessoas, um pânico que agora começa a ficar dissipado, né? As pessoas começam a enxergar que não sofreram consequências daquela história toda. Então isso pode ser um fator que esteja revertendo essa tendência de queda que se apresentou a partir daquele momento. O gráfico em azul ele dá uma espetada para cima.
E o gráfico ou a linha vermelha, que avaliava o governo como ruim ou péssimo, que estava subindo também nesse mesmo período, ela também tem uma queda. Então, a diferença de pontos aí são de 8 pontos, e que é um dado relevante, né? A pesquisa aponta aqui que em todos os segmentos da sociedade houve uma reversão dessa queda. A segunda pesquisa aqui, ainda 49% da sociedade brasileira desaprovam o governo Lula e 48% aprovam. Então a gente tem um empate técnico, né? A gente tem metade que aprova e outra metade desaprova. Mas isso também não significa exatamente uma resposta sobre intenção de voto. Porque uma coisa você está desaprovando o governo, mas quando você tem uma situação onde tem candidatos que são colocados ali, você vai avaliar, olha, esse aqui que eu julgo que não está muito bom, será que eu devo continuar com ele ou vou apostar nesse outro aqui que eu sei que é uma praga, é uma coisa ruim? São as 7 pragas do Egito, de uma vez só, ou as 7 bestas do Apocalipse numa criatura só. Então, são situações aí que acontecem, né? Que serão experimentadas pelo eleitor brasileiro. No entanto, se a tendência foi interrompida agora, a gente tem que investigar quais são os pontos positivos, se a comunicação está surtindo algum efeito. Por enquanto, nós que estamos aqui nas redes sociais, nós não estamos percebendo nenhuma mudança significativa na comunicação, sobretudo porque ainda a SECOM está simplesmente ignorando as redes sociais. Não existe nenhuma ação concreta do governo em relação às redes sociais, e eu não estou falando por mim, porque eu converso com muitas pessoas e todo mundo está reclamando disso também, que nós não tivemos nenhum tipo de alteração nesse espaço específico, que é um espaço importante de lutas aqui, que você faz parte aqui no nosso portal, como faz parte certamente em outros canais também. Se isso for melhorado, a tendência é a gente ter mais informações aí, ter uma mudança na percepção do cidadão sobre a nossa realidade, sobre os perigos que nós passamos, o que representam esses insanos tentando destruir a nossa democracia, e vamos passar a discutir questões concretas para ajudar o nosso país a caminhar nesse processo civilizatório para a gente se converter numa nação bacana, uma nação sem os problemas graves que nós temos num país como o nosso, né? Bom, Datafolha, avaliação positiva do governo Lula vai a 29%, negativa é de 38%. É a matéria aqui da CNN. E aí a gente vem aqui no Globo, né, Datafolha, 29% aprovam o governo e 38% reprovam. E por aí vai, né? Então nós vamos ter muitas pessoas avaliando, mas isso aí, gente, é uma notícia péssima para a extrema-direita. Porque amanhã, por exemplo, nos discursos deles, vão mentir para as pessoas, né? Mas olha, todo mundo sabe que houve as pessoas minimamente informadas, até da extrema-direita, elas vão perceber, olha, teve um solavanco aí. Aquela queda que nós estávamos apostando, aquela destruição, mirando o impeachment, fora Lula, olha, agora a coisa deu uma mudada grande e a tendência agora do gráfico é continuar subindo, né? Vamos acompanhar, vamos ver aqui o que vai acontecer. O Inelegível continua com as distribuições de mentiras. Hoje ele publicou: só franquear a defesa acesso àquilo que o Ministério Público utilizou para denunciar configura-se em burla processual e nulidade flagrante. Olha só. Eu já expliquei aqui no nosso portal algumas vezes que na fase de inquérito policial, na fase de investigação, não existe o contraditório e a ampla defesa, por uma questão muito lógica. É como funciona o processo no Brasil. É naquilo que a gente chama de fase inquisitorial. Porque no momento que o delegado de polícia está fazendo investigações, delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Federal, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, eles, por racionalidade, eles têm que esconder, ou eles têm que evitar de distribuir informações sensíveis ali, porque senão você dá munição ao bandido. Vocês imaginem só uma quadrilha de tráfico humano, de tráfico de armas, tráfico de drogas, está sendo investigada e, de repente, os advogados dos membros dessa ORCRIM quererem ter ali acesso a tudo que a polícia está investigando. Evidentemente, isso não acontece, não pode acontecer, e isso não é supressão de direitos. No entanto, os criminosos da ORCRIM de Bolsonaro ficam espalhando isso por todos os lados, e, lamentavelmente, os advogados também estão falando isso, né? Ignorando o básico. Isso ajuda a desinformar a sociedade brasileira.
Então, meu amigo, minha amiga, não tem nenhuma irregularidade o delegado não franquear informações e o Ministério Público também não franquear nessa fase. Agora que a ação penal está proposta, que o inelegível e a Sorcrim são réus, agora os advogados vão poder buscar qualquer tipo de elemento de prova, aí a defesa é ampla e o contraditório também é amplo, para que eles mostrem ali que os seus clientes não cometeram crimes. Mas fica difícil, né? O crime está muito encalacrado. E para piorar ainda mais a vida dessa gente, Pele não consegue assinatura de líderes, irrita Centrão e projeto de anistia esfria na Câmara. O discurso desses criminosos, impressionante o seguinte, o braço direito do Malafaia, né, o Sóstenes Cavalcante, se apresenta como religioso, mas é capaz das manobras mais antiéticas, mais antirracionais, né, antilegítimas ou ilegítimas, irracionais, anticristãs, antibíblicas, porque é a pessoa que trafega sempre nessa imoralidade jurídica e ética, tentando aí defender o criminoso maior da nação, sou inelegível, utilizando pessoas que foram presas como bodes expiatórios, não, como biombos. As mesmas pessoas que eles jogaram nas cadeias, como a gente sempre avisou aqui no nosso portal do José, você que acompanha aqui sempre me viu falando dos canjicas, que os canjicas iriam para a cadeia e que os promotores das idas dos canjicas para as cadeias escapariam e ainda colocariam a culpa neles ou diriam outras coisas aleatórias. Bom, Nicolas mente e confunde conceitos em vídeo por anistia golpistas do 8 de janeiro. Gente, como mente esse Nicolas Ferreira, né? Como comete um estelionato político, misturou uma pessoa que lutou por direitos humanos nos Estados Unidos, a Rosa Parks, com uma criminosa que estava atuando por estímulo, inclusive, de pessoas como ele, para destruir a nossa democracia. Foi bastante desmoralizado e essa matéria aqui nos dá conta disso. Na Argentina, para piorar o drama dessas criaturas, a extrema-direita está tomando solavanco por todos os lados. Isso aqui é uma matéria no canal lá na Argentina que fala que o Milei foi lá para os Estados Unidos também babar ovo como o Dudu Bananinha e voltou com uma banana na mão, né? Lunes 4 de abril, ¿qué está pasando en la Argentina y el mundo? De todo, como siempre. Milei volvió de Estados Unidos totalmente ignorado por Donald Trump. O Milei voltou dos Estados Unidos totalmente ignorado pelo Trump. Tienen los mercados explotados y las acciones Os argentinas mercados explodiram. caen, se dispara el riesgo país. La O verdad que no risco es el país mejor de los... subiu, enfim, tá uma meleca na Argentina. Milei não consegue se reunir com Trump e Bolsa Argentina chega a cair 11% com tarifas dos Estados Unidos. Com Milei a caminho dos Estados Unidos, Trump anuncia tarifa de 41% às Malvinas. Nem as Malvinas escaparam, né? Então, gente, olha, os fatos que estão se dando no mundo e no Brasil hoje estão deixando aí essa galera do bolsonarismo, da terra plana, numa situação complicada, né? Eles estão hoje experimentando cerimônias pré-funeralescas, ou cerimônias pré-funeral, porque amanhã não tem como essa gente levantar a bola e sair com motivações para conseguir tirar o futuro da criatura da cadeia, né? Bom, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, que tem muita coisa acontecendo e nós vamos comentar aqui, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!